Boa noite. Vamos chegar para mais uma live. Hoje a gente vai conseguir. Boa noite, Raquel, Andressa. Vamos tentar hoje, que na semana passada nós tivemos problemas com a conexão. Eita, de Recife? Que legal, Raquel. Que bom que você tá aqui. Hoje vai, Andressa. Esperamos que dê tudo certo com a nossa conexão. Nós também entendemos, né? Que faz parte. Vou guardar aqui. O Jaime sinalizar a entrada. Ei, doutora Ângela, boa noite. Vera. Vai se está tudo bem. Teco. Liene. Vamos lá, pessoal. É só aguardar. Vocês hoje estão ouvindo bem, gente? Dá retorno pra mim aí. Jéssica. Já me apareceu aqui. Uma convidada. Oi, Jaime. Como está? Boa noite. Hoje vai, né, Jaime? A oração nos fará bem. Vai, sim, vai. Hoje nós vamos. Pensamento positivo que vai dar tudo certo. Quero te agradecer mais uma vez, né, Jaime, de aceitar aí fazer uma nova tentativa. Foi parcial, né? A gente conversou um pouquinho, mas atrapalha, né? Muita interrupção atrapalha. Mas Ah, vamos é. Corta o hoje, nosso raciocínio, né? O nosso não, o seu. acho que todo mundo, né? É É, eu isso. até deixei salvo no Instagram, mas, assim, deixei salvo porque muitas coisas foram ditas, né? E eu acho que é sempre importante a gente registrar para consultas futuras, mas agora eu espero que a gente consiga seguir. Na verdade, eu acho até interessante, Jaime, a gente resgatar, né? De fato, o nosso assunto desde o início, para que a gente agora sim consiga dar uma continuidade, né? Começo, meio, fim, que é sempre bom. O que você acha? Vamos lá. Vamos. Eu estou aqui à Vamos, né? disposição para tudo. Ótimo. Deixa eu dar boa noite, pessoal que está chegando. Não é, pessoal? Boa noite. Hoje nós vamos. É bom que a gente perde um pouquinho a formalidade, né? Não precisa. Ó, muita gente conhecida, ó, muitos alunos. A Ó, Via a minha. Alegre, Parque Rio, nossa grande parceira. Um abração aí para você, Alegra. Muito bom. Gente, então vocês vão dando feedback com relação a imagem, som, tá? Para ver se vai fluir tudo tranquilo. Então vamos lá, Jaime. O nosso objetivo era conversar sobre alfabetização, né? Não somente nesse período de pandemia, mas também sobre o panorama que já existia no nosso país com relação aos resultados da alfabetização em nível mesmo nacional. Exato. E aí nós vínhamos falando sobre o resultado da Avaliação Nacional da Alfabetização, né? Do ano antes da pandemia. Eu queria que você voltasse a comentar a respeito disso para a gente seguir. Então, é importante para todos nós, quando pensarmos na questão da alfabetização ou na questão da escolarização, pensarmos um pouco na história da educação do Brasil. Como é que
nós temos nos saído ao longo dos anos. Porque nada impede que alguma coisa seja boa, eventualmente dê uma tropeçada, se levante, até melhore, porque crises, problemas tal, às vezes até ajudam a gente superar e ficar até melhor do que a gente era antes. Porém, não é bem isso que aconteceu, o que acontece na educação brasileira. Então, quando a gente faz um levantamento ou vai estudar a história da educação, e principalmente focada na questão da alfabetização, de botar a turminha lendo e escrevendo, que essa é a porta de entrada para o sucesso acadêmico, Thaís. Não tem como o sujeito se na escola se ele não lê minimamente, se ele não escreve minimamente, não tem conversa. Pode pegar o melhor professor de conteúdo que ele encontrar pela frente, não tem conversa. E tem outro marco importante, que é a revolução ou a grande transformação que a alfabetização causa na cabeça da criança. Ela abre a cabeça da criança. E abre em que sentido? No sentido linguístico. Primeiro que dá uma dimensão de linguagem que a criança normalmente não experimentava, ou se experimentava com baixa intensidade, e agora ela vai ter acesso a qualquer coisa, a qualquer texto, a qualquer lugar, a qualquer momento. Né? A escrita, a informação escrita vai começar a chegar, o conhecimento que vem pela escrita, chega de uma maneira muito intensa. Então, todo o sucesso escolar está baseado na capacidade do sujeito. Na realidade, são três capacidades básicas. É aprender a ler e compreender um texto, aprender a escrever sabendo se expressar, e se expressar nas várias modalidades e demandas que existem, os vários tipos de gêneros que são demandados, e saber fazer conta, e operar com números. Então, na nossa história, voltando aí à questão, a gente é fraquinho para fazer isso. Viu? A gente nós tivemos baixo sucesso na alfabetização. E é claro que a coisa vai se agravando, Thaís, na medida em que a escola vai se democratizando, populações que não tinham acesso à escola chegam à escola. Então, a gente vê que é uma coisa crônica. E muita gente fala assim, mas na minha época, ou havia um tempo que a pública era a melhor. E, de fato, era. Eu sou dessa época, eu posso dizer que eu era dessa Uhum. né, que eu era. Não, eu sou dessa época. Agora, eu vou até ilustrar, porque eu acho que foi uma coisa que eu nem comentei a semana passada. Eu fui para a escola, minha mãe foi uma. Eu sou de uma cidade do interior, de Jundiaí, do interior do estado de São Paulo. Aí minha Uhum. mãe, 6 anos e pouquinho, me levou para a escola para matricular, como a turma levava os filhos. Agora, não tinha vaga para todo mundo, tá? Não tinha vaga. Sei lá, tinha 1 milhão de crianças, 500 mil ia entrar na escola. O resto ia ficar a ver navios, ia ter que ou ficava fora da escola, ou procurava uma escola particular. Então, as escolas particulares, fora essas escolas religiosas, que eram internatos e tal, na verdade, elas ficavam aguardando aquele aluno que não tinha vaga para poder, e que tinha algum dinheiro para pagar, para poder Uhum. servi-los, atendê-los. Então, eu, para entrar no primeiro ano, eu fiz um exame. Não tinha uma vaga esperando. Eu fiz um exame. Teve uma admissão para eu entrar no primeiro ano. E depois? Nós, como alunos, poderíamos repetir de ano? Poderíamos. Quantas vezes a gente poderia repetir? Uma vez. Então, quem repetiu o primeiro ano poderia refazer. E se repetir novamente a série? Era jubilado. Jubilado nem a palavra hoje. Jubilado logo sai da frente. Essa escola não serve para você procurar outro rumo. Então, a escola pública era altamente exclusiva. Era uma escola de elite. Quando a gente chegava no quarto ano, terminava o quarto ano, aqueles os sobreviventes, os que passaram ali Sim. ano, nós tínhamos uma outra prova para ir para o quinto ano, ou para o ginásio, chamava ginásio, na época. Aham. Tinha vaga para todo mundo, era outra seleção. Então, era um corte atrás do outro. E o resto foi a escola particular. Ele conseguia pagar isso, não vai para a escola não era para todo mundo. Não era para todo mundo. Então, quando eu chegava no colegial, era outro exame, era um exame atrás do outro. Né? Em faculdade, então, nossa, hoje eu não vejo mais adolescente perder sono, perder não sei o quê. Vai na balada hoje para fazer vestibular amanhã. Exatamente.
enorme, porque eram poucas faculdades, mesmo as privadas, elas tinham um nível de exigência. Mesmo quem ia fazer um curso numa universidade privada tinha que não entrar. Sim, sim. Tinha corte, tinha nota mínima, tinha função, não é? Tinha mais aluno do que vaga. Então, não dá para a gente dizer que a educação brasileira teve uma excelência. Teve uma excelência porque criou condições Uhum. excelentes em relação aos alunos. E mais, ai do aluno que fizer fora das normas, das regras. Eu vi vários colegas meus de 10 anos, 11 anos expulsos. Por quê? Sim. Porque mau comportamento reiterado, tiveram uma advertência, e daí expulsão. Hoje a gente não tem mais isso, não tem compromisso. Enfim, criou-se um ambiente totalmente diferente. Eu não vou dizer que eu defendo tanto rigor, mas eu defendo rigor e defendo seriedade. Sim, com certeza. Hoje a gente tem uma distinção entre aluno e estudante. Aluno é o que vai para a escola e estudante é o que estuda. Então todo mundo é aluno, mas nós temos poucos estudantes. Bom, voltando à nossa... A escola democratizou, e o que significa? Muita gente entrou na escola que não vem com essa bagagem que a classe média traz, ou uma boa parte da classe média traz, ou da classe alta traz, que é a convivência com pais que têm um nível de educação longo, superior, que leem para os seus filhos, que é onde o ler e o escrever faz parte do dia a dia das crianças. Então, a escola teve que assumir esse papel de ensinar do zero e não está bem preparada. A gente tem reiteradamente esse fracasso e que, obviamente, agravou agora esse ano com a questão da pandemia. Mas não é um problema agora, é um problema crônico. Pois é, o contexto é muito extenso, né, na verdade. São muitas questões que estão culminando para o que a gente está vivendo hoje, né, em termos de resultado independente de pandemia, né? Claro que a pandemia agravou, porque tem criança que tem condição de ter aula online, escola dá aula online, mas online eu vejo pelas minhas netas a empolgação delas com a online hoje já não é a mesma que era, Sim. nós passam tudo, né? Mas chega uma hora que a coisa também complica. É, até porque a aprendizagem também é muito aquela questão da convivência ali, do grupo, todos se amparando, né? É, Jaime, estão dizendo aqui que o seu som está falhando. Meu som está Vamos falhando. tentar, vamos tentar, vamos tentar ir levando aqui, Bom, né? espero que Vamos ver. não falhe. Bom, então nós temos essa questão aí ligada à pandemia, que agora agrava, e o problema para o ano que vem aumenta um pouco, mas não é um problema novo. Na realidade, é como se É um outro problema, né? você vinha 38 graus, está indo um pico de 39, o ano que vem a gente vai estar em 38 de novo, né? Aí com umas sequelas do 39. Então, aí passa para a questão metodológica também, que é uma outra discussão antiga na educação brasileira. Qual o melhor método, qual o pior método, o método digital, o método moderno. Então, o método fônico é ruim, o silábico é ruim, o alfabético é ruim, letramento é bom, não, letramento não é bom, não é isso, não é aquilo. Então, a gente vem carregando também uma discussão de E aí, método. com isso, eu uso todos os métodos, o melhor de todos os métodos, e também não me posiciono, e também não tenho um nível de organização para ensinar. E aí são questões que vão se somando ao problema e tornando crônico, né? Então, na realidade, nós temos que voltar enfim, nós temos que conversar com os nossos educadores e coordenadores pedagógicos, os responsáveis de pedagogia. O foco na alfabetização tem que ser grande. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, está dando uma atenção especial à alfabetização, está definindo objetivos, competências que as crianças devem desenvolver, tanto faz se estão
no Rio Grande do Sul, se estão lá em Roraima ou qualquer lugar do Brasil, as competências que elas devem desenvolver durante o infantil, o ensino infantil, e depois no ensino fundamental, no ensino médio, são as mesmas. Trouxe um parâmetro, né? O que pode variar é o método. Então, aí cada escola ou cada professor pode dizer, olha, eu prefiro agir da maneira A do que da maneira B. Então, eu vou ter que desenvolver, está lá na BNCC, eu tenho que desenvolver consciência metalinguística na minha criação, consciência, habilidades metafonológicas, entre elas a consciência fonológica. Muito bem, feito em todo o Brasil durante o primeiro ano do ensino fundamental, e o segundo também. Agora, o método que o professor vai usar, aí ele pode variar. Ah, eu gosto de trabalhar com uma abordagem X ou Y ou Z, ou a determinadas atividades. Também é uma gama de possibilidades. Agora, o que nós temos que ter claro são os objetivos, onde a gente quer chegar. Com certeza. O método, gente, nada mais é do que um conjunto de procedimentos, meios para um objetivo. Então, se nós ficamos discutindo métodos sem saber qual é o objetivo que cada método tem em vista, para que serve? Para nada, é uma discussão estéril. Ela é estéril. Nós para aprender matemática, que competências são necessárias? A competência geral, você tem que trabalhar com numerosidade, ele tem que ter variação, você tem que saber fazer, organizar as coisas na forma de conjuntos, conjunto, noção de série, noção de correspondência termo a termo, muito bem, são competências. Que meios nós vamos usar para chegar? O que uma criança precisa para aprender a ler? Ela precisa decodificar, ela precisa botar o olho numa palavra que ela nunca viu e transformar aquela palavra que ela nunca viu, que ela não conhece, numa palavra oralizada, numa palavra da linguagem oral, para poder trabalhar isso. Legal. O que mais que ela precisa? Ela precisa aprender a codificar, ou seja, ela precisa sair da linguagem oral e transformar uma palavra que ela nunca escreveu, ou nunca viu escrita, em uma palavra escrita. Ela tem que codificar, grafemas e fonemas. Mas ela tem que ter, tem que desenvolver fluência. Como é que desenvolve fluência? Prática leitora de uma boa decodificação. Muito bem, como é que nós vamos fazer isso? Quais os meios que a gente vai usar? Só que a gente fica falando em método e não fala de objetivo. Pode e fica assim, ou nada pelo nada. Então, nós temos que começar a questionar quais as competências. E eu falo, gente, porque aqui eu tenho gente ligada à nossa educação, à alfabetização, que está com o paciente que está encrencado lá, que não está caminhando, a coisa está difícil, é o dislexo, é uma mera dificuldade de aprendizagem, ou é um comprometimento um pouco maior, mas pega na hora de aprender a ler e escrever. Então, o que nós falamos aqui se aplica tanto ao contexto educacional quanto ao contexto. Né? E a gente tem que tomar um cuidado, enquanto fonoaudiólogos. Esses dias eu tive uma experiência que vou dar de exemplo aqui, não tem nada a ver com educação. Mas o que é coisa ruim? O que é ruim? Né? Por exemplo, eu estava com um monte de milhagem. Né? E aí eu tinha lá algumas coisas que eu queria comprar para pôr em casa. Aí os eletrodomésticos, aquele monte de milhagem. Aí entrei lá no comprei uma batedeira, comprei não sei o quê, comprei um monte de coisa. E aí a milhagem estava dando, é claro que não pegava aquelas coisas muito caras, porque alcançava. Também recebi o produto na embalagem, tudo bonito e tal. Bom, outro dia fui usar a batedeira pela primeira vez. Ela aguentou mexer lá uma massa. Aí eu ligo para a empresa, para queixar, né? Escrevo para a empresa, lá, se fizer atendimento ao cliente, para me queixar do problema da batedeira. Na verdade, ela me manda para a assistência técnica. A batedeira é ruim. Eu escrevi para eles. Eu falei, gente, não adianta. É ruim. Não é. Eu vou mandar para a assistência técnica e vai voltar ruim, porque a linha de produção está ruim.
Então, o que eu digo? O que eu costumo dizer é o seguinte: a gente, como fonoaudiólogo, é assistência técnica. A linha de produção está ruim, ele está tentando quebrar o galho fora da escola. A linha de produção. Adorei a analogia. De produção e mandar para você. A assistência técnica tem seus limites se a linha de produção também é ruim. Né? Você vai trocar, vai botar peça ruim também. Né? E ainda muita gente pergunta assim, mas posso fazer diferente do que a escola está fazendo? Porque na minha escola trabalha com outro método. A gente não se preocupa com as competências que vocês têm que desenvolver para Exato. desenvolver essas competências. E vocês serão abençoados se vocês conseguirem ajudar essas crianças, porque realmente elas vivem um sufoco. E quem não se sai bem na alfabetização, quem fica empacado, fica com a defasagem, não tem que esperar ao longo da vida escolar. Não adianta aceleração do que? Aceleração da desgraça? Porque quanto mais você corre para trás, acelera o quê? O professor vai lá para frente, a criança fica cada vez mais para trás. Tem que acelerar, não, tem que ter qualidade, que a gente tem que saber o que precisa para funcionar. Hoje a neurociência nos dá isso tudo. E a prática de outros países, as políticas pedagógicas de outros países nos mostram que há sucesso na alfabetização, baixo índice de problema, que não tenha problema. Hein? Vamos Sim, sim. educacional que não tenha problemas com a aprendizagem. A diferença é como lida com a questão da aprendizagem, que é a minoria dos alunos, não é a maioria como no nosso caso, é a minoria, e como lida e como a qualidade do ensino. Então, você tem uma linha de produção com pouco defeito. Uma linha de produção com pouco defeito. Então, E aí, se você oferece todas as condições, né, para que essas crianças elas se desenvolvam, tudo claro, flui, né? se você Tudo tem uma flui. boa linha de produção, né? Ou seja, boa qualidade no serviço prestado pela escola, pela educação. É claro que tem ótimas escolas, tá? Mas falando na maioria. Falando na maioria, o que serve para a gente é isso, não é como o Ana, que é uma... Jaime, Oi. você está me ouvindo bem? Porque o teu áudio está cortando e as pessoas estão dizendo aqui que estão perdendo algumas informações por causa do áudio. Você está com fone por aí, por perto? De repente Não. convém a gente... Não? Estou sim. Mas o fone não cabe, né? O fone para o iPhone eu não estou. Ah, tem que ter aquela adaptação, aquele adaptadorzinho. Porque eu não Você tenho. está no Wi-Fi? Eu Você está estou. no Wi-Fi do... Quer Sim, sim. tentar fazer uma substituição de rede para ver se melhora? Ou você acha que não? Olha, posso fazer. Posso fazer, mas o Vamos meu tentar? A gente de... está tendo aí alguns comentários de que as pessoas estão... Mais de 2 pessoas já colocaram aqui. Vamos ver se de repente a gente faz uma tentativa para não precisar Bom, então cortar, deixa né? eu tentar mudar. Vamos aguardar, gente? Porque aí de repente se trocar a rede, às vezes funciona, né? Vamos exigir, vamos usufruir um... Vamos lá, ele deve ter caído aqui da... Vocês me ouvem bem? Me veem bem? Tá tudo certo? Joia. Vou esperar ele retornar, que aí eu já... voltou aqui, vamos lá. Pronto. Vamos ver. Aí vamos sinalizando então. Bom, vamos lá. Então, e aí eu não sei se eu acho que eu te interrompi, né? Mas pode falar. Ia falar sobre o ANA, né? Avaliação Nacional da Alfabetização. Isso. Então, o que eu estou colocando para todos aqui é importante. Não é um achismo, mas ficar no achismo.
tudo aquilo que a gente fala já tem bem consolidado e bem comprovado. O Ministério da Educação, já há algum tempo, tem aplicado avaliações em nível nacional, em nível estadual, também tem ali as secretarias de educação do Estado, do município, que fazem suas avaliações, sabem como que é a situação. O ANA é a Avaliação Nacional da Alfabetização, e ele era aplicado, está interrompido nos 3 últimos anos, mas ele é aplicado no final do terceiro ano, momento no qual se espera que a maior parte das crianças já esteja lendo e escrevendo, e por conta também. Né? Então, Uhum. três conhecimentos são avaliados no final do terceiro ano, isso é escola pública. E o que a gente tem visto ao longo do tempo, que não há melhora, os índices não sobem. Então, a média nós temos 55% de alunos no final do terceiro ano que não chegam a nível suficiente de leitura e escrita, eles têm nível insuficiente. Leitura, escrita e matemática. E Uhum. há uma variação muito grande entre os estados. Estados do Nordeste, como Maranhão e Alagoas, estão entre os piores, os índices estão entre os piores. Chega a mais de 80% de crianças sem ler e se escrever ao final do terceiro. Mas Muito significativo. em São Paulo nós estamos aí na faixa de 40%, é muita coisa para o estado de São Paulo. Rio de Janeiro também está muito próximo disso, talvez um pouquinho mais, mas não é assim tanta diferença. Como é que nós podemos ter 40 e poucos por cento de alunos no estado como São Paulo, por exemplo, com uma condição econômica muito boa, um desempenho tão baixo em termos de educação? Então, na realidade, não tem nenhum estado que esteja confortável, alguns estão muito piores do que outros, mas nenhum está numa situação assim de dizer assim, resolvi os problemas da educação no estado ou no município. A gente vê muita gente empenhada. Nós também vemos uma mudança também por parte de muitas escolas, muitos educadores em relação a uma abordagem fônica, com a qual a maior parte dos professores não está habituada, e essa é a abordagem que, tanto do ponto de vista clínico quanto educacional, é o que tem trazido melhores resultados mundo afora. Não é? Então, esse momento, não é, de refletir, de repensar e tentar dar uma acelerada no ano que vem, né, Thaís? Porque com essa história da pandemia, tentar recuperar aquilo que estava para 2 anos, tentar fazer em um ano, mas isso requer foco nas competências que a própria BNCC descreve. Né? E quando a gente fala em foco, não é assim, tem que abordar sistematicamente, frequentemente, sequencial, repetitivo, porque Não é apresentar o conceito uma vez, trabalhar a habilidade uma vez e nunca mais retornar nela, né? Ou retornar apenas para avaliar. não, você tem aplicado metodologia fônica, né? E acompanhado, e você vê que a sequência, a frequência, e a adesão do professor, o envolvimento dos alunos, você tem aí muitos alunos que você acompanha. Eu pergunto, você vê ato mecânico neles? De jeito maneiro. Você vê De alguma jeito coisa maneiro. automática e sem interesse por parte deles? De jeito nenhum. Pelo contrário, né? É uma participação ativa, motivada, né? Exatamente pela forma como ela é conduzida. Eu acho que tudo, em todos os métodos, né? Quando você tem uma forma, e aí falando especificamente sobre as letras falam, que o que a gente está mencionando com relação ao que eu tenho de experiência e que é fruto aí do seu trabalho de pesquisa e tudo mais, é exatamente um processo de velocidade de habilidades, de aquisição de habilidades, de competências, assim, muito mais rápidas e de uma forma muito mais fundamentada, sedimentada, né? As crianças, elas alcançam os resultados, elas alcançam a aquisição da leitura escrita de uma forma muito mais sólida, verdadeiramente, né? Olha, que chique nós estamos aqui, ó, Jaime, ó. Assunção, no Paraguai, ó, aluna sua. Mônica Bogado
é uma amiga de muitos anos já. Já estivemos muito juntos no Paraguai e ela também já veio para cá, já fizemos formação juntos. Um abraço aí, Mônica, para você. Como Isso, estás? olha, a Viviane também, que é professora, que está trabalhando com o método, né? Está dizendo aqui, ó, impressionante, estou trabalhando com o método, estou encantada. E realmente, quando a gente vê um modelo organizado, quando a gente vê um modelo pautado realmente na análise, colocando a criança para entender como é que a língua funciona, né, Jaime? Sobretudo, como é que é o princípio alfabético que rege a nossa língua, como é que ele se traduz. Então, quando a criança ela consegue compreender esse princípio e entender que a partir da própria linguagem oral ela vai conseguir correlacionar, né, para a escrita de palavras, para o processo de decodificação, que é a leitura. Então, assim, as coisas elas vão acontecendo de uma forma muito mais plena, né, com um resultado, de fato, muito mais significativo. Jaime, a Daniela tinha perguntado aqui qual era a porcentagem de crianças que não têm habilidade de leitura e escrita, que você mencionou em torno de 40, foi isso? Não, na média nacional, 50%. Média nacional, 55%, 40%. Os estados melhores na faixa de 40% e os estados piores acima de 80%. A média vai 55%, não é? Mas nenhum estado ainda resolveu essa questão. Basta, eu sugiro, entre na internet, procura lá avaliação, resultados das últimas provas. Vocês têm município por município, escola por escola, o INEP tem dados assim, muitas horas se divertindo. Pode fazer o levantamento do município de vocês. E a gente precisa até tomar conhecimento disso e saber que nós, fonoaudiólogos e fonoaudiólogos educacionais, né, fonoaudiólogos clínicos e educacionais, nós temos coparticipação nesses resultados, no sentido da gente, através das nossas ações, conseguirmos, dentro do nosso quadrado ali, fazermos a nossa função e o nosso papel para que a gente consiga reverter esses resultados, porque é muito triste, né? Porque a gente sabe o quanto a falta da leitura escrita ela vai impactar na vida do sujeito, né, eternamente. E aí é que entra a nossa participação. E aí, Jaime, para a gente falar em termos de desenvolvimento mesmo, de habilidade de leitura escrita, né, como competência, quais são as bases do desenvolvimento que elas precisam se mostrar de fato sólidas para que a gente possa considerar a criança como de fato alfabetizada? Muito bem lembrado. Vamos lá. Para considerar alfabetizada, né? Muito bem. Isso. Na realidade, qualquer coisa na vida não aparece de repente. Nenhum aprendizado, nenhum conhecimento aparece de repente. Os conhecimentos vão se constituindo, vão se enriquecendo ao longo do tempo, na medida em que a gente interage com esse objeto de conhecimento. É claro que se eu não interajo com algum objeto de conhecimento, se eu não vou atrás de aumentar meu conhecimento ou alargo meus horizontes, nada acontece, né? O que eu conheço da Lua hoje é um certo tanto, eu posso aprofundar. Então, é algo que não tem fim, né? Na realidade, tudo pode dizer de etapas ou de fases. O que é uma fase? O que é uma etapa? Na verdade, uma etapa ou uma fase é um conjunto de comportamentos que predomina. Agora travou. Falhou aqui para mim. Travou aqui para mim também. Retornou? Voltou. Está me ouvindo? Muito bem. Estou te ouvindo. Então, aí eu estava dizendo, nenhum conhecimento vem do nada. Eles se transformam, os conhecimentos vão se aprofundando na medida que, reiteradamente, a gente tem oportunidade de interagir com aquele objeto de conhecimento. E aí nós podemos falar de fases. Fase é um conjunto de comportamentos que predominam num determinado momento da vida. Não é o único, porque carrega coisas do passado que nós fomos transformando naquilo que a gente sabe no presente, e ao mesmo tempo começam a aparecer coisas novas, ainda incipientes, começam a desabrochar coisas novas, daqui a pouco vão
predominar no nosso comportamento, substituindo ou modificando a gira. Travou novamente Tá aqui para ouvindo? mim. Espera aí que a imagem está travada, o áudio às vezes chega e às vezes falha. Nós podemos acompanhar a evolução da criança na escrita, fases, etapas. Nós vamos dizer que o sujeito está numa etapa alfabética quando ele é capaz de ler uma palavra desconhecida, uma palavra nova, uma palavra que ele pode conhecer até mesmo na linguagem oral, mas não conhece na linguagem escrita. E usa para isso um recurso de codificação, que é o corpo a corpo, transformar as letras em sons, juntar os sons em sílabas, as sílabas em palavras. Isso é a decodificação. Então, quando a criança se torna apta, capaz de começar a ler palavras novas que ela ainda não conhece, nós dizemos que ela está alfabetizada, ela está lendo. Complementarmente, porque ela está alfabetizada quando lê e quando escreve também, né? Complementarmente, quando a criança é capaz, ela se mostra capaz de escrever palavras que ela nunca viu escritas, e aí ela parte da própria oralidade, analisa a base fonológica, e aí faz a correspondência fonema-grafema, portanto, aí nós dizemos que ela está alfabetizada. Se a criança tem um repertório, mesmo que grande, de palavras de memória, ela não está alfabetizada. Ela pode saber ler aquelas palavras, ela pode saber ler, escrever aquelas palavras, mas ela está usando um recurso que não é a decodificação propriamente dita, autonomia na leitura, na escrita. Porque uma criança que ainda não é alfabética, mas que tem uma boa memória, ela vai perguntar para você. Mas ela sempre vai depender de... Então, a verdadeira alfabetização dá liberdade, dá autonomia, o sujeito lê o que ele bem entende, onde ele estiver, com o material disponível. Sai lendo o mundo, sai lendo a rua, sai lendo os livros, sai lendo... Né? Uma mãe de uma criança que foi alfabetizada até pelas letras falam e estava se queixando, uma criança normal, então fui eu que alfabetizei até na época da metodologia. Ela falou, Jaime, você me criou um problema lá em casa, porque agora a fulana entra no banheiro e não sai mais do banheiro. Eu falei, mas como assim? Que problema? É claro, ela leva revistinha, leva quadrinho, leva livro. Aí ela falou assim, proibi minha filha de entrar com coisas, com textos no banheiro. Muito bem. Mas a danadinha entra no banheiro e não sai mais. Aí vou lá eu ver, tá lendo rótulo de papel higiênico, rótulo de sabonete. Veja que coisa fantástica. A leitura se tornou a liberdade. Uma área necessária para a vida. A cabeça já não funciona mais sem uma informação escrita e os olhinhos querem ler tudo que está escrito. Olha quanta informação a criança tem. Informação de conhecimentos, de conteúdos novos e a expansão do vocabulário e o domínio da língua em si. Então, essa criança expande o vocabulário de uma maneira infinita, praticamente, cada vez mais aberta, né, criando aí o léxico ortográfico tão importante para a fluência leitora e para a compreensão, e domina a língua, começa a conhecer os significados da língua, norma culta, norma padrão, que é aquilo que a gente usa para se comunicar. Então, a gente vê, muitas vezes, a transformação da linguagem oral, em termos de concordância verbal, da riqueza da língua, de um vocabulário extremamente complexo, novo, rico, com a leitura, com o advento da leitura, porque a linguagem oral, por mais rica que seja, tem seus limites. E para quem vem de um ambiente menos favorecido, socioculturalmente, economicamente, a escola é fundamental e botar essa criançada lendo e escrevendo desde muito cedo é muito importante. É muito importante. Lia. A família... E olha, outra coisa que é muito importante, na realidade, a gente tem que voltar à história. Né? Na verdade, a escola, ela acabou sendo incumbida, a escola moderna, acabou sendo incumbida de alfabetizar. Mas não foi só a escola que alfabetizava, as famílias também alfabetizavam. Eu me lembro do meu pai, que ele aprendeu a ler e escrever na escolinha, ele fez até o 3º ano.
A partir do terceiro ano, quando ele aprendeu a ler e escrever, moleque ainda, 9, 10 anos de idade, ele ensinava os mais novos, ele era o professor dos mais novos. Uhum. E a mãe dele complementava, quer dizer, ele, como com 10 anos, ensinava os que estavam chegando, porque viviam na roça, plantando café. Não tinha escola, não tinham, iam descalços para ir à escola. Era um barracão qualquer que ajudava a molecada lá, Sim. e P com A, pá, P com E, P com IP, e pronto, os alunos aprendiam. E ainda como vinham de imigrantes italianos, tal, que tinham o hábito de leitura, então encontravam um livro em casa, encontravam uma revista, encontravam clássicos, até mesmo clássicos, porque se lia clássicos. Né? Sim. Então, meu pai tinha um baixo nível de escolaridade, ele fez até o terceiro ano, mas eu lia, eu tinha 9 Mas tinha. anos, na minha casa tinha Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu me encantei com aquilo, fiquei meio assustado, né, o assassinato lá que ocorreu quando o sujeito mata a senhora, tal, era uma cena muito forte. Eu fiquei assim, sem dormir uma noite, duas, com 9 anos, eu estava lendo Dostoiévski, porque tinha acesso a essa literatura. Então, as casas dos Existia uma participação aí familiar, né, uma condição que está até tentando ser trazida de volta, né, com a questão como estão levantando tanto a questão da literacia ou da literácia, né, não sei exatamente a pronúncia, que é exatamente de tentar resgatar essa participação da família na leitura compartilhada, né, na leitura mediada aí pelos familiares. Exato. E aí, Que mais? Jaime, nós tivemos uma pergunta da Morgana Nunes, que foi até antes, né, pela caixinha dos stories do Instagram. Como você acredita que a ausência das aulas presenciais já está afetando a aprendizagem das crianças? E aí você pode fazer e estabelecer um paralelo com esse impacto da pandemia aí, nos processos de fato de alfabetização. Então, veja que o efeito da alfabetização com a pandemia se agrava, né, como nós estávamos colocando. Então, e a gente tem nós temos que levar em consideração tem uma resposta única. Enfim, a pergunta aí gerou uma questão que não tem uma resposta única, porque você tem crianças que estão tendo aula online, não perderam tanto conteúdo. Agora, eu não sei se essas aulas, se os professores já estavam no ano de 2020 aptos a desenvolver aquelas competências, usando recursos fônicos, sabe? E 2020 era um ano de ensaio para muita gente, para muito currículo que está sendo montado no projeto pedagógico das escolas. A coisa ainda não está resolvida. Então, mesmo em escolas que tiveram aula online, que tem aí esse recurso, que o aluno... Eu não sei se tudo correu 100%, né? Não sei dizer. Peraí que falhou. Eu vi crianças recebendo apostilas muito pobrezinhas. Sabe o que vem nas apostilas para o primeiro ano? Como se a criança já soubesse ler e escrever. Vem lá, cruzadinho. Uhum. Quem já sabe ler, não é quem está aprendendo cruzadinha para quem já aprendeu. Então, cruzadinha, sabe, impresso-se meio na emergência. Isso em São Paulo, em falo da cidade de São Paulo. Eu andei vendo um material, né, que me chegou em mãos e não tem alfabetização, desenvolvimento das competências, mas está lá dando aula. Agora, se fosse presencial, seria muito diferente. Talvez fosse um pouco diferente, mas não muito diferente, sabe? Eu acho que agora a pandemia vai vir para justificar algumas questões, né? Que já existiam antes, né? E, Mas que, claro, que a gente entende que existe um agravamento, principalmente por conta dessa falta desse convívio, por conta da mediação do professor ser mais assertiva com o grupo ali, né? Os alunos, eles se ajudam, eles se amparam na aprendizagem. O tempo de convivência, enfim, aquela atmosfera que gera, nem sempre a criança em casa, ela tem aquela atmosfera de aprendizagem, né?
às vezes o local que ela está recebendo as aulas online não é o mais adequado, não é propício, mas a gente, em contrapartida, também vê professores se esforçando aí, dando o sangue para que, de fato, os impactos sejam minimizados ao máximo, né? Eu acho que é algo que a gente ainda vai experimentar na prática ainda, de ver como é que essas crianças elas vão se... Uns surpreendem, né? A gente, é claro, eu tenho uma realidade de atuação com público privado, que é uma realidade diferente, que é o que você mencionou. As crianças de rede pública estão recebendo material, muitas vezes não tem em casa um auxílio familiar para que as coisas aconteçam, e realmente ela está à deriva. E aí, realmente, o pós para esse tipo de aluno, né, para essas crianças, vai ser mais difícil. Aí eu queria que você entrasse, Jaime, na questão que eu acho que, para nós também, fonoaudiólogos, vai ser uma questão bem importante, que é entender, separar aí, grosso modo falando, o joio do trigo na questão das dificuldades de aprendizagem e das crianças de risco para transtorno, né? Que eu acho que, nesse momento, muitas coisas elas podem ser passíveis aí de maior conflito, diagnóstico, enfim. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, das dificuldades e dos transtornos de aprendizagem, e aí a gente tentando fazer um paralelo com esse momento também. Então, Difícil, né? outra pedra no nosso sapato, né? Está ali incomodando, 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 e a gente ainda não conseguiu tirar essa pedra. Essa dificuldade de distinguir entre crianças verdadeiramente com déficit, não é? Qualquer da criança com mera dificuldade escolar, que é a maioria, que é uma questão de você mudar a abordagem, sistematizar um enfoque ou uma abordagem, a criançada espera e começa a caminhar de uma maneira muito melhor do que vinha até então. Esse problema vai agravar agora, né? Porque o fracasso vai aumentar. E se continuar a cultura pedagógica brasileira com problema, tem problema para resolver fora da escola, então, ou vai procurar um atendimento privado se tem condição, ou vai procurar o serviço público de saúde se não tem a mesma condição financeira. E aí quem está, os profissionais que estão no serviço, quer sejam privados, quer sejam públicos, tem que ter uma ideia muito clara dessa linha de produção nossa, principalmente, né, dentro das escolas públicas que lidam com um desafio maior também, nós temos que admitir. A escola pública lida com um desafio muito grande, Sim. dessa diversidade e dos problemas familiares que essas crianças trazem. É muito grande o desafio. Não que a escola particular não tenha, mas tem de uma maneira mais filtrada já, diminuem, alguns diminuem, não é? Enfim, então nós temos que começar a pensar como atuar junto às escolas, como melhorar essa formação pedagógica, como quebrar determinados preconceitos que se tem em relação a abordagens que têm fundamentação científica. Tentar levar a ciência à sala de aula, tentar a ciência de uma forma mais incisiva para dentro da escola, não é o achismo, não é o que eu procuro na internet, não é só assim, esperar um dia a criança construir hipóteses. Então, esse vai ser um desafio para nós temos que estar bem preparados para saber que a maior parte das pessoas que nos procuram clinicamente não tem dificuldade, não tem transtorno de aprendizagem, tem uma dificuldade escolar, o que não elimina. Se você pensar 5 a 10% da população com transtorno de aprendizagem, ou algum problema que pode botar em risco a aprendizagem ou afetar a aprendizagem, é um número monstruoso já, é um número monstruoso. Nós temos 50 milhões de jovens, entre crianças e jovens, no ensino médio. 10% são 5 milhões, tá aí. 5 milhões é um bocado de gente. Nossa, a gente pai. os serviços de saúde não dão conta de atender os verdadeiros problemas. São 5 milhões. Se a gente pensar, 52 milhões de crianças até o ensino médio, de crianças e jovens estudando.
Se pensar que 5 a 10% tem risco de aprendizagem, são 5 milhões. E quem vai dar conta de 5 milhões? Se ficar avaliando 5 milhões, 5 milhões. Entendeu que mesmo esses 5 milhões precisam ter programas dentro das escolas para poder dar conta. Aí que entra a RTI, Resposta à Intervenção, que a Simone Capellini também tem desenvolvido e instruído. Sim. As letras falam também pode ser empregado como procedimento de RTI, faz ou outras abordagens, não é? Eu falo porque a gente está mais familiarizado e tal, mas nós temos ótimas abordagens, pelo menos uma diretriz. Veja, você está vendo o professor seu, o sucesso apesar da pandemia, aula online. O que ele Com tem? certeza. Ele tem um roteiro, ele tem uma sequência, ele tem um objetivo, ele trabalha com metas, ele trabalha com um objetivo de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Ele sabe quando é o momento de dar um aperto no parafuso, de pedir mais, porque o restante ele já garantiu. O que ele tem? Sucesso. Ou um Sim. grande índice de sucesso. Ou um alto índice de sucesso. Por quê? Porque ele está bem preparado. Então, nós clínicos também temos que tomar cuidado para não ficar comprando a ideia que todo mundo tem problema. Nós temos uma Até... problemática, né? Cuidado com a assistência técnica. Né? É. Aquele aparelho em si que tem. Não, é aquele, mas todos praticamente que estão sendo produzidos e vieram fraquinhos. Então, Até a Márcia fez essa colocação com relação à questão diagnóstica. Márcia de Botelho de Friburgo, Jaime. Como você vê o diagnóstico fonoaudiológico no pós-pandemia, né? E se é possível fazer esse diagnóstico, o que você pensa com relação a isso? Como é que vai ser esse processo diagnóstico mesmo, clinicamente? Vai ser o mesmo, porque nós temos uma série de procedimentos e protocolos de testes, de provas, que vão avaliar a linguagem oral, linguagem escrita, e que vão nos ajudar a levantar uma hipótese diagnóstica. E o ideal é que a hipótese diagnóstica não seja um mero laudo, que haja uma proposta de intervenção. E como a gente não consegue atender todo mundo, a banda precisa estar aí trabalhando no serviço público, na área da saúde, dando assistência para essa criançada, sabe do tamanho da fila, sabe da demanda. Então, eu vejo, esses dias eu tive acesso a relatório de fonos, até por causa de um mestrado, a relatório de fonos, dizendo ela atende meia hora por semana crianças com problema de aprendizagem em grupo, e ainda as crianças faltam muito. Aí vem o resultado está muito baixo. É claro, porque a solução não é essa é assistência técnica com falta de peça, amigo. Isso, exatamente. Tem a folha educacional, principalmente, para poder, na sua atuar junto à rede pública. E é exatamente isso que eu quero que você fale aí bem aí, para a gente poder, de fato, entender o papel do fonoaudiólogo educacional nesse contexto. É esse. Não é o papel do foco no patológico, é do foco no estudante, no ambiente educacional, na questão da formação do professor, das metodologias que ele pode levar até o aluno, por que fundamentado, como nós podemos contribuir. Um psicólogo, quando ele vai atuar junto à escola, leva o conhecimento que ele tem. O fonoaudiólogo também leva. E, via de regra, a gente é muito bem aceito. Os professores, faz sentido para eles, a gente leva, embora a nossa experiência não seja a experiência do chão de sala de aula, que é uma experiência admirável, tocar uma sala de aula 5 dias por semana, 2 períodos ou 3 períodos com o tempo professor, é louvável. Né? E é muito desgastante também. O professor é uma pessoa de fibra. Agora, esse desgaste aumenta muito quando ele está meio perdido também. Por exemplo, nós temos uma abordagem que diz que não tem método, que construtivismo não é método. Horas, dá para fazer alguma coisa sem método? É possível na vida alguma coisa que não tenha método. Método é uma conjunto de ações que você faz para chegar a um certo objetivo. Quer cozinhar um ovo? Tem método. Para fazer um café. Método de fazer café. Pode variar, gente. Mas tem uma sequência de ações. O que você faz primeiro, o que você faz depois, o que você faz depois. Como é que você controla? A sequência, né? De apresentação. Então, se não tem método, o professor está totalmente perdido em sala de aula. Aí desgasta, aí cansa.
Quando você está perdido, não sabe para onde vai, cansa. Ou ficar fazendo um monte de atividade e os resultados não chegam, cansa. Desgaste é muito maior. Então, eu tenho muita fé que esses momentos possam nos levar a uma reflexão. Sabe, é hora da gente refletir, é hora de começar a pensar que conhecimento nós temos. Vamos copiar países que estão dando certo. Vamos, Exatamente. claro que não precisa copiar ipsis literis, vamos a ideia. A gente já sabe. Vamos entender como é que se faz para chegar, né? Porque se chega. A gente já O tem caminho está ali, a gente precisa entender como é que trilha. e acreditar que não há uma única maneira de proceder, que a gente pode enriquecer. Não é? Muito bem, eu quero botar foco no letramento, eu quero botar foco na função da escrita, eu quero botar foco no sentido da escrita. Ótimo, vai continuar botando foco, mas não se esqueça de trabalhar as habilidades metafonológicas, senão o sujeito não vai aprender a ler e escrever, não vai adiantar em nada o letramento que ele está tendo. Ele não vai progredir no gênero textual, ele não vai progredir no sentido, ele não vai progredir na função social, porque ele não lê e não escreve, e ele precisa aprender a ler e escrever, ele por conta própria. Aí dá-lhe gênero, dá-lhe sentido, mas ele sabe ler um texto, sabe decodificar uma palavra. Então a gente tem que trabalhar, falta esse a própria Magda Soares, que é dentro dessa perspectiva que a gente tem adotado atualmente no Brasil, ela tem feito revisões e falado da Sim, importância. excelente. É, Super aconselho, né? A leitura dos textos. Maravilhoso a forma como... Está na hora de começar. Jaime, a gente já está aí, ó, se encaminhando Então. para o final, 3 minutinhos. E eu acho que ficou bem claro que, na verdade, nós vamos ter aí, enquanto fonoaudiólogos, não posso dizer que somente educacionais, mas clínicos, nós vamos ter aí um percurso com essas crianças, né? Talvez um pouco diferente daquilo que nós já estivéssemos acostumados, porque eu acredito que mais crianças cheguem, né, até nós, possivelmente por lacunas nesse momento, né, até pela falta dessa estrutura para o ensino, né, para conduzir esse processo que é tão importante, que é a alfabetização, que a gente colocou aí exatamente como o grande alicerce, que você muito bem colocou, que uma criança não alfabetizada, ela vai, de fato, arrastar isso para a sua vida adulta, e a repercussão disso é na sua vida de uma forma ampla, né? E aí eu queria que você fizesse as suas colocações finais em um minutinho. E eu quero já, desde já, te agradecer muito por toda a contribuição que você traz para a gente, não somente hoje, mas sempre, através das suas aulas, dos seus materiais, que enriquecem a nossa prática profissional de forma maravilhosa. Bom, e falando em aula e material, eu gostaria de dizer que nós estamos com o curso de linguagem online, com foco na aprendizagem, com foco na linguagem oral. Então, consultem o site do CEPAC, eles serão muito bem-vindos, né, para esse nosso curso de linguagem e aprendizagem. Na verdade, é uma especialização em linguagem. E programando, agora para outubro, o curso de especialização em fonoaudiologia educacional, né? Estava ali Simone Capellini, Bianca Queiroga, enfim, Gisele Donadon. Estamos aí trabalhando no programa e em breve estaremos também com as inscrições abertas. Então, nós temos 2 opções para quem é encantado aí com as questões da educação, da aprendizagem, da linguagem, né? O fono educacional e a linguagem. E eu quero mandar um grande abraço para vocês e dizer que eu boto muita fé na fonoaudiologia, boto muita fé na psicopedagogia, tenho convivido com psicopedagogos e tenho aprendido muitas coisas importantes e vejo que podem ser e são excelentes parceiros, né, embora as necessidades de cada profissão, mas Exatamente. são bons psicólogos, os neuropsicólogos e os educadores. Eu quero deixar um abraço e a admiração pelos educadores. Eu me encantei pela educação por causa da minha professora do primeiro ano, que era porque eu gosto de estudar, de ler e de aprender. Então, fique com um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Que bom rever